Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. E como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a promessa do Evangelho é de que, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E estamos falando sobre fé na política, né? E, como já expliquei para vocês, eu uso, a palavra fé, de acordo com Platão na República, que é uma das etapas do conhecimento, né? Pistis, em grego, é uma opinião, né? Então, uma opinião é uma certeza temporária, né? Então, a gente vai seguindo, essas pistas, e formando um conjunto de opiniões e se aproximando da essência das coisas, para a gente construir o nosso entendimento em coisas permanentes, né? Então, e a política é cuidar da cidade, né? E a gente só tem uma maneira de influenciar a política, que é através, da participação. E estamos num momento de bastante confusão. Essa confusão, muitas vezes, ela é proposital, organizada pelos meios de comunicação, e a gente precisa estar se aproximando, participando, daí do pouco entendimento que a gente tem, com essa persistência, a gente vai formando um conjunto que vai nos fortalecendo na compreensão dos acontecimentos, e a gente pode estar influenciando de uma maneira benéfica para todos, né? Então, fé na política é com esse propósito que a gente fala. Muitas pessoas restringem fé, a uma concepção religiosa, e é importante também a gente lembrar que o ser humano, ele é, essencialmente religioso, Então, por mais que ele tenha tarefas objetivas, ele sempre vai estar sendo influenciado, pela sua dimensão subjetiva. E essa dimensão subjetiva, ela é mais intensa ou menos intensa conforme a sua prática religiosa, a sua devoção, E assim, por mais que o ser humano ele negue isso, involuntariamente, ele sempre vai ter a sua subjetividade participando das suas decisões, Então, assim, a nossa relação com o mundo, com as outras pessoas, com os acontecimentos, depende muito, das ideias, que temos, das palavras que usamos, Então, assim, no início era o verbo, verbo, no Evangelho, que foi originalmente escrito em grego, usava a palavra logos, e logos é essa ideia do discurso, pensamento estruturado, E aí é importante a gente lembrar que do equívoco do uso das palavras, a gente pode ter um equívoco no conjunto das ideias e ter uma interpretação muitas vezes inadequada, dos acontecimentos, e a gente pode, a partir disso, fazer escolhas indesejadas, E o problema que, vivendo em sociedade, cada decisão que a gente toma não interfere somente na nossa vida, interfere na vida das pessoas ao redor também, e as outras pessoas, se elas se permanecem no equívoco, elas acabam também, mesmo sem a intenção, prejudicando o todo da sociedade, e a gente está inserido nisso também, Então, assim, no vídeo anterior a gente falou que o descuido da palavra, do uso da palavra igreja, que, assim, nós usamos a igreja de uma maneira automática, assim, se referindo à reunião das pessoas, as pessoas como membro da igreja, e também usamos igreja para o espaço físico,
para a edificação para o templo, né? E aí, isso também é um equívoco, né? Porque o Evangelho ele usa a palavra igreja para a reunião dos escolhidos, né? A palavra grega para a igreja que deu origem à palavra igreja é eclésia, e eclésia, a tradução é exatamente assembleia, reunião, só que o conceito que o Evangelho aplica a essa palavra é dos escolhidos, e ninguém tem certeza, né, se participa desse grupo de escolhidos ou não. Somente a graça e misericórdia de Deus que pode nos definir como membros, né, da eclésia, né? Então, nenhum ser humano pode se autodeclarar membro da eclésia, né? E muito menos assumir a autoridade de incluir e excluir pessoas, né? Como historicamente a gente vê aí a sucessão de excomunhões, né? Que debilitou, né, várias pessoas, né, que não tinham o devido esclarecimento sobre o conceito, né? Então, assim, usamos de maneira equivocada, né, o termo igreja para reunião de pessoas e principalmente para o espaço físico, né? Templo é templo, né? A edificação de pedra, né, como já foi advertido, pode ser que não fique pedra sobre pedra, né? E assim, só que esse equívoco ele é muito presente, né, nos idiomas dos povos latinos, né? De eclésia, traduzindo para o francês, foi fixado a expressão église, né, para o espanhol iglesias e para o português igreja, né? E a palavra ela vai se adaptando à pronúncia, né, de cada idioma, né, a facilidade de articulação, né, de pronúncia, de fonética de cada idioma, né? Então, assim, mas sempre, né, preservando essa ideia de assembleia e de congregação. Que é o único problema é que isso aí é inadequado com a intenção original do Evangelho, que é dos escolhidos, né? Só que os países do norte, né, os anglo-saxões, né, nos idiomas deles, eles têm uma outra referência, né? E que isso dá uma perspectiva bastante diferente, né? Eles não usam a reunião social deles e a referência ao templo, né, da expressão eclésia. Eles retiram essa referência da expressão kyriakos, né, que quer dizer em grego casa do Senhor, né? E isso é mais adequado, né, porque o espaço físico dedicado à devoção de Deus, né, é mais adequado chamar a casa do Senhor, né, e não comete, né, o equívoco imediato de se autodeclarar membro, né, da igreja, né? De kyriakos, né, a palavra foi se adaptando. No alemão se fixou como kirk, né, em escocês como kirk e em inglês como church, né? E isso, né, a referência ao espaço físico se transferiu, né, ao grupo, né, de frequentadores daquele espaço físico, né? Então, assim, é mais adequado, né? E assim, não sei desde quando foram feitas essas distinções, né? Mas por graça eles não têm, né, o equívoco que nós latinos temos, né? E assim, o grande problema é que a tradução, né, quando a gente faz essa tradução, a gente tem o veneno da tradução, né? Porque quando a gente traduz, né, a igreja, né, do alemão para português, a gente vai, né, kirk para português, a gente vai usar a palavra igreja, né? E assim, isso vai se preservando o equívoco. O problema, né, do equívoco de você se preservar o equívoco é você induzir outras pessoas ao mesmo equívoco, né? E assim, e o mal de usar a palavra igreja, né, é que ela nos dá, né, a ignorância, né, de nos autodeclararmos
escolhidos, ou a arrogância de auto nos declararmos escolhidos, né? Ou a pretensão de auto nos declararmos escolhidos, né? E coisa que os anglo-saxões, isso é bastante distante, essa referência, né? Então, assim, a gente precisa perceber isso, né? E a gente precisa ver também que outro veneno da tradução é que a latinização do termo Kirk, né, vai surgir a palavra circo, né, que a gente usa, né, para, né, o espaço das atrações artísticas, de diversão, de entretenimento, né? Então, que não tenham a mesma emotividade, né? a mesma solenidade, né? De algo religioso, né? Então, assim, acaba sendo até muitas vezes pejorativo, né? Você traduzir, né, um termo originalmente, quer dizer, casa do Senhor, para circo, da maneira que nós compreendemos, né, na nossa cultura, né? Então, assim, a gente não sabe até que ponto, né, isso aí tem alguma intenção de escárnio, de sarcasmo, né, ou isso aí foi uma mera coincidência, né? Mas a gente sabe que a ruptura entre os anglo-saxões e os latinos, né, foi mais intensa, né, com relação ao Evangelho no período da Reforma, né, e protestante. E isso foi muito traumático, né? Houve guerras, né, mortes, né, por conta da divergência de interpretação e de comportamento, né, de devoção e com relação ao Evangelho, né? Isso afetou socialmente, né? É claro que isso tinha interesses políticos e econômicos envolvidos, né? Mas são perspectivas, né, que a gente vê aí a religião misturada com as relações sociais, políticas, né, e de poder, né? E assim, então a gente não sabe, né, se tem essa questão de se intencionalmente ou não, originalmente ou não, né? Mas existe uma carga negativa, né, de você atribuir circo, né, da maneira na nossa cultura latina, né, e assim, e casa do Senhor, né, são bastante distanciadas, né, as ideias, né, mas a gente precisa ver se isso não tem uma coisa inconsciente, uma herança desses tempos de conflito, né? Porque a gente sabe que o deboche, o escárnio, o sarcasmo, né, a bravata, né, são ingredientes da guerra, né? E a gente pode manter acesa essa animosidade, né, de maneira muitas vezes até involuntária, né? Inconsciente e involuntária, né? Eu faço essa observação porque muitos dos que são protestantes hoje, né, são evangélicos hoje, né, pentecostais, né, foram católicos anteriormente, né, e assim, e sem perceber foram condicionados, né? Então, assim, então a gente precisa exatamente chamar a atenção disso, né, para que a gente não mantenha esses equívocos, né? Então, casa do Senhor ou circo, né? A gente precisa também tomar cuidado também para que a gente não faça de maneira sem querer também, né, do clube de devoção ao qual pertencemos, de um circo da maneira mais negativa possível, né? Então, cara escaleta é para todos vocês e a gente vai se falando.